aonde Jesus deu uma visão para João, é onde João escreve ali as 7 cartas. Fez a primeira carta para a igreja de Efésios, também, para a igreja de Efésios. E também nós temos também em Efésios, capítulo 6, 13, onde Paulo, ele fala também sobre a igreja de Efésios. Que a igreja de Efésios tem que resistir no dia mal. Eu estava comparando esses dois textos, onde Apocalipse nos fala que João, através de uma visão, ele começa a escrever as 7 cartas. E os dois textos falam da mesma coisa, que é a igreja de Éfeso. Os dois textos têm o mesmo significado. E Apocalipse nos fala que Jesus estava, o quê? Estava grato, estava feliz com a igreja de Éfeso. Porque ele tem feito a obra do Senhor, como nos diz em Apocalipse, que ele tem se esforçado, que ele tem trabalhado, e também que ele não tem desejado os mais homens, mas ele tem se dedicado. E em Efésios capítulo 6, 13, no final do apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Efésios a respeito de uma tribulação. Ele fala a respeito de um dia mau que iria por vir. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficai firmes. Hoje, nós vamos pregar, Deus colocou no meu coração essa mensagem. Talvez não seja a mensagem que você venha ou queira ouvir, mas eu creio que é a mensagem que Deus vai falar com você. Aleluia! Amém? Na igreja de Éfeso, nos mostra que foi onde Paulo passou a sua maior tempo ensinando ali a igreja de Éfeso, que nos mostra que Paulo aí, quando ele nos fala em Efésios 6, 13, quando ele está intimamente para a igreja de Éfeso, resistindo o dia mal, antes disso, ele vem falando à sua igreja que não tem embriaguez com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Ele vem dando ensinamento para a sua igreja. Então você vê que a igreja de Éfeso não era uma igreja mal estruturada. Você vê que a igreja de Éfeso não era uma igreja problemática, talvez como a igreja de Corinto. Também não é uma igreja cheia de perguntas a respeito da vida do Senhor, como a igreja de Tessalônica. Ou talvez também não é uma igreja motivo, como a igreja de Colossos, que nos mostra aqui. Mas sim, é uma igreja alicerçada. Mas sim, é uma igreja bem estruturada. É a igreja de Éfeso. Aleluia! E Paulo, o apóstolo Paulo, no dia da tribulação, ele teve uma visão de Deus, porque para ele poder falar isso para a sua igreja. E o apóstolo Paulo teve uma visão ali que a igreja de Éfeso iria passar por uma grande dificuldade. Que a igreja de Éfeso iria passar por um dia mau. Por isso que ele fala para a igreja de Éfeso resistir. O dia mau, ele vem. O dia mau, ele vem. O dia mau, você não anota ele lá na sua geladeira, lá coloca na agenda, fala assim: esse aqui vai ser meu dia mau. Esse aqui vai ser o dia da minha tribulação. Você não anota isso na sua agenda, que esse será o dia mau para vir sobre a sua vida. O dia mau vem, talvez muitos vezes, quando nós não esperamos por ele. O dia mau, ele vem. O dia mau, ele vem. E Jesus, glória a Deus, aleluia. E por isso que Paulo, ele vem dando ensinamento para a igreja de Éfeso, ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito que a igreja de Éfeso teria que ficar firme. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes é complicado. O dia mau é complicado. Se a pessoa não estiver alicerçada, se a pessoa não resistir no dia mau, muitas vezes a pessoa cai, a pessoa fraqueja. Então, o dia mau ele pode vir. Eu quero dar um exemplo aqui a respeito de um dia mau. Eu estava observando, você vê muita reportagem, coisas, que uma mulher, uma família, que a mulher acaba de casar, tem seu esposo, e agora ela comprou a sua casa, e agora ele tem seu carrinho. Qual que é o próximo passo para essa família? Ter um filho. Aí eles estão tentando ter um filho, mas eles não acontece. Eles vão no médico, e o médico lhe fala, o médico da família fala assim: você não pode engravidar. Esse é o dia mau para uma mulher de Deus. Muitas vezes acontece em muitas famílias isso, porque esse é o verdadeiro dia mau. Nós temos
que ficar firme no Senhor. Porque o dia mal, ele pode vir sobre a nossa vida. O dia mal, ele pode, sim, estar na nossa vida até no dia de hoje. Porque eu não conheço você, eu não sei o seu ritmo, eu não sei a sua casa. Talvez você pode estar passando até por um dia mal. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe como está o seu coração quando você vem para a igreja após esse dia mal. Mas eu quero dizer que esse dia mal, ele vai passar. Aleluia. E esse dia mal, ele vem. Mas ele vem e ele vai. Ele vem como um bem, mas como um bem ele vai. Glória a Deus, aleluia. Eu estava procurando na Bíblia, aonde nos falava a respeito do dia mal. Quem mais falou a respeito do dia mal? Aí eu vi mais. Eu vi um homem no Antigo Testamento que falou a respeito do dia mal. Era um homem político, um homem inteligente, um homem que teve muita sabedoria de Deus. Quem foi esse homem? Esse homem foi Salomão. Salomão nos falou a respeito do dia mal. Salomão recebeu 3 livros. O primeiro livro que Salomão escreveu foi Cantares de Salomão. Quando Salomão escreve esse livro, ele estava apaixonado. Salomão, ele era jovem, estava apaixonado, ele escreve um livro de paixão, ele escreve um livro de romance. Ele tem muitas pessoas que às vezes não amam mais, ou têm o amar, têm um favor fraco. É só ler um livro de Cantares de Salomão, eu creio que você vai voltar a amar de novo. Porque é o livro de Salomão de andar, ele é um rapaz jovem. Segundo livro que Salomão nos escreve, é o livro de Provérbios. Quando ele escreve o livro de Provérbios, Salomão já está ali com seus 40, 50 anos. Já está ali, mais ou menos, já está ali bem estruturado. Salomão já está ali com a razão em si. Ele não é mais jovem, ele não é mais garoto. Agora ele é um homem, ele sentado, ele já viveu o que tem que passar. Agora ele olha para os seus filhos, ele olha ali para a sua descendência e fala, não, tem que deixar uma coisa devidamente. Salomão em Provérbios, ele escreve uma coisa que muitos jovens sairiam correndo na frente de Salomão. Muitas pessoas sairiam correndo. Salomão escreve assim, que é melhor ir ao enterro do que a uma festa. Por que Salomão ele escreve isso? Porque quando você vai para uma festa, você não pensa no dia da manhã. Muitas vezes não pensa nas suas atitudes. Mas quando você vai para o enterro, principalmente quem já foi amigo que morreu de acidente de moto, acidente de carro, já teve muita gente que morreu assim. E quando você vai para o enterro dessas pessoas, você sai daquele enterro, você entra no seu carro, o que você faz? Você não acelera tanto. Você ali reduz a velocidade. Você para no farol vermelho, sai pensativo. Porque fala assim, meu amigo morreu disso. Então eu vou vigiar. Eu vou vigiar. Então esse é o dia mal. Então o Salomão nos fala sobre isso. Que é melhor do que uma festa. Esse é o Salomão alicerçado. O Salomão escrevendo com a sua mente, com a razão. E terceiro livro que Salomão escreve é o livro de Eclesiastes. Salomão agora é velho. Salomão agora é um senhor. Salomão agora está doente. A Bíblia fala em Eclesiastes, agora Salomão está doente. Salomão agora ele levanta crente, ele levantou de sua cama pela manhã. E ele foi ali para a sua escrivania, onde ele jovem escreveu ali o livro de Cantares de Salomão. Como ali ele mais velho escreveu o livro de Provérbios. Agora ele jovem, como seu servo, que ele usava muitas vezes para dar ordem, agora ele usa como pegar. Ele vai ali para a sua mesinha e começa a escrever de novo. E a palavra nos fala que ele escreveu o primeiro livro de Eclesiastes. O primeiro livro que Salomão escreveu, vamos lá ler Eclesiastes. Bem, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eclesiastes primeiro. Nos fala que Salomão já escreve assim, as palavras do pregador filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade.
Que vontade tem o homem de todo o seu trabalho e que se faz debaixo do sol? Uma geração vai e uma geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aleluia. Salomão já escreve com sabedoria. Salomão já escreve com experiência vivida. Salomão já escreve agora como um homem velho, experiente e crente no Senhor Jesus Cristo, que tudo passa. Salomão diz que alguém que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de ser jovem, tem tempo de ser moço, tem tempo de ser velho, tem tempo de adorar a Deus, tem tempo da prova, tem tempo de amar. Salomão escreve que tem tudo. Passarão os céus e a terra. Salomão escreve. As gerações passarão. Virá uma geração, depois virá outra. Mas a terra, ela sempre permanecerá. E Salomão também nos escreve, em Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Antes que venham os maus dias. E chega, aleluia, aqui é o Salomão escreveu. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Salomão agora nos fala a respeito dos maus dias. Eu quero falar um pouco a respeito desses maus dias. O Senhor tem colocado no meu coração. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, você está passando por esse mau dia. Mas o Senhor tem colocado no meu coração e eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. Glória a Deus, aleluia. O crente, ele não é feito só para pular. O crente não é feito só para dar glória a Deus. Mas o crente também ele é feito para passar pela prova. Glória a Deus, aleluia. Temos dois tipos de crentes. O crente que passa pela prova, mas ele passa pela prova dando glória a Deus. Aleluia. O crente que passa pela prova glorificando o Senhor. E também temos o segundo tipo de crente, que é o crente que quando chega na prova, quando o crente chega na prova, o que ele faz? Ele reclama. O crente quando chega na prova, ele questiona. Glória a Deus, aleluia. E também temos o crente, aleluia, glória a Deus. E quando chega na prova, ele está sempre louvando, sendo louvado o nome do Senhor. E o crente também que fala que Deus o abandonou. O crente, quando está tudo bem, quando sua vida está boa, sua vida financeira, sua vida espiritual, a sua família, e está glorificando, saltando, glorificando o nome do Senhor. Mas o crente, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, começa a murmurar, começa a falar: onde está meu Deus? Onde está meu Senhor? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos nós iremos passar por esse dia mau. Aleluia. Todos nós iremos passar por esse dia mau. Ou quem já passou, tem experiência para contar para que outros não passem. Ou quem está passando, aí vai passar para o Lucas. Você está falando que eu não passei, mas eu vou passar? Só que eu disse antes, não. Estou te precavendo. Eu estou te precavendo que nem Paulo fez. Ali é de Éfeso. Paulo ele não pode de Éfeso assim, resistir no dia mau. Aleluia. Eu estou me ensinando agora para você poder ficar firme quando chegar no dia mau. Quando ficarmos à volta do nome do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele só deixa o diabo tocar quando Ele sabe que você vai sair vitorioso. Aleluia. Deus ele só deixa o diabo tocar a sua vida financeira, ou deixa o diabo tocar na sua vida espiritual, ou na sua família, quando Deus sabe que você vai ser vitorioso. Aleluia. Eu canto a respeito do livro de Jó, que Jó ele sepultou ali 10 filhos. Jó fez 10 povos, sepultou ali 10 filhos. Sua esposa ficou contra ele. Aquele era o dia mau de Jó. Aquele era o dia mau de Jó. Mas Jesus o permitiu até um certo ponto. Glória a Deus, aleluia. A prova, ela vai passar. A prova não importa quando tem. Importa que a prova vai passar. Aleluia. A prova vai passar por quê? Porque você tem um Deus maravilhoso. Aleluia. Você tem um Deus misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero falar a respeito de um homem
chamado Mefibosete. Esse homem chamado Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz que ele era filho de Jonas, e ele ali estava passando o tempo da prova. Mefibosete, ele estava ali aleijado, Mefibosete, ele era aleijado, e sua família ali caiu em desgraça, seu pai Saul, e já havia ali uma geração já se desgraçou. O dia mal, o tempo mal ali de Mefibosete estava acontecendo. Nós vemos também Moisés, quero dar um exemplo aqui a respeito do dia mal. Moisés, ele lutou para quê? Para chegar à terra prometida. Moisés, ele lutou para chegar à terra prometida. Ele viu a terra prometida no monte, mas ele não entrou na terra prometida. Talvez esse dia podia ser um dia mau de Moisés, porque o que mais desejava era chegar à terra prometida. A terra prometida era o sonho de Moisés. Nós vemos também Sansão. Sansão ele pecou. Chegou o dia mau dele, Sansão pecou. Sansão pecou, ele houve um segredo para a Dalila, onde cortaram os cabelos, ou colocaram ali algemado, pendurado ali, todo mundo zombando Sansão, a sua força tinha ido embora. Sansão ali agora estava o quê? Vivendo o seu dia mau. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer que o dia mau ele vem para todo mundo. Ninguém está livre desse dia mau. Mas é uma diferença. Porque demora muitas vezes o filho das trevas. Ele não passa por esse dia mau, passa por esse dia mau. O filho das trevas tem, eu não tenho, Senhor, por que está acontecendo? O filho das trevas ele passa por esse dia mau. Mas tem uma diferença entre o filho das trevas e o filho da luz que somos nós. O filho das trevas passa pelo dia mau, mas ele passa por esse dia mau sozinho. Ele passa por esse dia mau, sem ninguém para aconselhá-lo, sem ninguém para confortá-lo. Não, mas nós não. Nós podemos passar pelo dia mau. Nós podemos ficar tristes, nós podemos passar por aflições, pelas lutas, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco 24 horas por dia. Aleluia, Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo pronto para nos dar a vitória. O filho das trevas passa o dia mau, mas muitas vezes ele continua esse dia mau até a sua morte. Nós não. Nós sabemos que nós iremos entrar por esse dia mau, ou estamos passando por esse dia mau. Eu estou passando um dia mau. Por quê? Estou desempregado, glória a Deus, aleluia. Mas estamos glorificando o Senhor. Aleluia, Deus. Nós Deus, dia mau, porque nós temos que empregar, como o nosso pastor me falou, nós temos que empregar aquilo que a gente vive. E é isso que eu estou vivendo. E quero passar para os irmãos serem fortalecidos com isso, glória a Deus, aleluia. Nós temos que o dia mau vai passar, mas ele vai passar. O importante é que ele vai passar. O importante não é a forma do dia a dia. O importante não é a dificuldade do dia a dia. O importante é que a prova vai passar. Aleluia. O importante da vida do crente, glória a Deus, aleluia. A prova ela pode vir, mas ela vai. E você será mais do que vitorioso. Aleluia, Deus. Mefibosete, você não jogou no livro de Samuel. Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 9, vamos falar a respeito que Davi, glória a Deus, usado por Deus, com a bondade para abençoar o filho de Jonas. E quem era o filho de Jonas? Mefibosete, que lá atrás, no começo, estava caindo em desgraça, estava passando ali seu dia mal. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ali, Davi faz que Mefibosete, chama ele de Mefibosete. Ele fala, não tem ninguém na casa de Jonas, mas eu posso abençoar, eu descendente. Aí chega alguém falando, Davi, tem um homem lá que o seu pai já conhece a Saúl, né? Caiu em desgraça. E nós na vida sofrendo, né? Coach, né? Ei, Jesus, só Deus vai cuidar dele. Ele não manda chamar Mefibosete, Davi ele disse, manda chamar Mefibosete. Mas Davi, manda chamar Mefibosete. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus manda te chamar nessa noite, Glória a Deus. Vamos Davi usar o punhão para abençoar a vida de Mefibosete. Ele não nos fala, ele segundo Samuel, capítulo 9, nos fala que Davi chamou Mefibosete, pegar Mefibosete.
Eu falei assim, aqui está seu servo, meu Senhor. Eu falei, Mefibosete, agora, Mefibosete, vou restaurar tudo, meu Senhor. Tudo. Glória a Deus. Tudo aquilo que era de Saúl, a riqueza de Saúl, tudo aquilo lá, que um dia a sua família perdeu, que um dia a sua família o inimigo roubou, eu vou restaurar a sua vida, Mefibosete. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você acha que foi só isso? Restaurar a riqueza de Mefibosete? Você acha que foi só isso? Não. Deus queria mais para Mefibosete. Aleluia. Deus queria mais para Mefibosete. E usou Davi para isso. Glória a Deus, aleluia. E a Aleluia. Bíblia nos fala que Davi falou assim, Mefibosete, a partir de hoje, Mefibosete, você vai sentar aqui comigo, Mefibosete. Glória a Deus. Você vai sentar aqui comigo? Sim, Davi é rei, glória a Deus, aleluia. Vai sentar aqui, vai comer comigo, Mefibosete. Vai beber comigo, Mefibosete. Vai estar na mesa do rei, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você vai estar na mesa do rei nessa noite. Glória a Deus, A vai aleluia. estar passando por um Mefibosete. Mas Deus, Ele vai usar alguém, onde mesmo, onde vai descer, e vai te abençoar, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite para te abençoar. Glória a Deus. Os seus ouvidos não estão tampados, os seus braços não estão encolhidos, para que não abençoe os seus filhos. É, Deus. Glória a Deus, Ele está pronto para te abençoar, como Ele abençoou a vida do Mefibosete. Glória a Deus, aleluia. Olhando agora Moisés. Moisés, quando Deus levou ele ao monte, aonde ali ele faleceu, ele tinha visto ali a terra prometida. Moisés, ele começou a falar com o Senhor, que era assim, ô Senhor, a terra prometida está bem ali, pai. Eu estou vendo ela com meus olhos. Eu não vou entrar nela. Na hora que Moisés está falando, Jesus disse que Deus levou Moisés com ele. Eu creio que antes mesmo de Moisés falar, o seu Espírito já estava ali na frente do Pai, Glória a Deus. na frente do Senhor, Todo-Poderoso. E ali, Moisés, falando, Senhor, a terra, opa, é o seu. Deus falou assim, Moisés, você queria o quê, Moisés? Ah, Deus, eu queria entrar na terra prometida, Moisés. Senhor Jesus, queria entrar na terra, Deus. Moisés, você está na terra prometida, Moisés. Está Aleluia. na terra que mora leite e mel, Moisés. Glória a Está Deus. na terra verdadeira, Moisés, aleluia, não pode dizer nome do Senhor. Moisés, ele entrou na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Mas é o sonho de Moisés entrar ali, aonde todo aquele povo que ele lutou, ele vai não entrar. Glória a Deus. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava estudando a Bíblia, eu encontrei, foi quando Jesus, ele estava no monte, chamado Monte da Transfiguração. Esse monte, chamado Monte da Transfiguração, Jesus ele chamou ali os discípulos e foram ali orar. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ele chegou lá no monte, a sua veste se reduziu como branco, o seu rosto começou a brilhar. E ali apareceu a frente dele quem? Sei lá, Lucas. Amém? Lucas capítulo 9, se não me engano. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 28. Se você ler, você vai ver que ali a face do mundo começou a brilhar. E apareceu quem ali para falar com Jesus? Moisés e Elias. Quem apareceu ali para falar com Jesus? Moisés. Ao passar do ano, Moisés ia aparecer. Essa vez na passagem, só fazia que foi depois de 2 dias que Jesus levou Moisés à terra prometida. Porque depois de 2 dias não fala quando ele foi ter com Cristo. Não fala assim, fala terra prometida onde ele queria entrar ali com o seu povo. 2 dias. Por quê? Eu falo 2 dias. Porque 1000 anos para o Senhor é como 1 dia. Aleluia. E 1 dia para o Senhor é como 1000 anos. Ele não sabe que aí Moisés apareceu na frente de Jesus. E Jesus estava lá onde? Glória a Deus, eu estava no monte nosso de que terra? Glória a Deus, a terra que Moisés queria estar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele cumpre o seu sonho. Mas o sonho de Moisés ele está na terra prometida antes. Mas Deus ele cumpriu os 2 mil anos depois. O que eu Aleluia. quero dizer é que o sonho de Moisés ele lutou para entrar na terra prometida. Moisés ele pelejou para entrar.
entrar. Moisés, ele batalhou muito. Eu vai vir ali com de novo e não entrou. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero dizer? Que os planos de Deus, muitas vezes, não são nossos planos. Os planos de Deus, muitas vezes, não são aquilo que nós queremos. Glória a Deus. O plano de Deus para Moisés não é entrar na terra prometida naquele momento, mas era ir para a glória com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós reclamamos no dia da prova, no dia da perseguição, no dia mau. Reclamamos, Senhor, o que acontece, Senhor? O Senhor usa outro, ninguém fala comigo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu estou precisando. E o Deus fica assim para várias vezes, né? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes ele fala assim, Deus, não vou vir comigo. Aí Jesus fica lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, não é tempo de você talvez sair da prova. Não é tempo, muitas vezes, de eu sair da minha prova. Não é tempo. Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando agora Sansão. Sansão, ele pecou. Sansão, ali se entregou a uma mulher e deixou o que Cristo falou para ele, deixou ali, cortava o seu cabelo e agora ele estava sendo humilhado. Eu creio que Sansão estava ali agora preso, sendo ali apoiando. Sansão estava ali zombando de Sansão. Aí o Senhor começa a orar ao Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, me perdoa, papai. Senhor, lembra, Senhor, do teu pai. Eu sei que eu errei, me perdoa, mas Senhor, lembra de quando tu me usava lá atrás, Senhor. Lembra, Senhor, daqueles bons tempos. Senhor, lembra. E Deus lá aqui, ó. Nós não tinha pecado. E Deus lá, só ouviram. Senhor, lembra, papai, de quando tu me usou grandemente, Senhor. Aquela força que tu me deste, como eu usava pelo teu Espírito, Senhor, como o teu Espírito entrava dentro de mim, ele é usado, Senhor. Lembra, Senhor. Deus começa a ouvir do céu. Ele começa a falar, Sansão, é verdade, Sansão. É verdade, Sansão, eu te usava grandemente. Você me adorava, Sansão. Eu falava contigo constantemente, todos os dias, Sansão. Você pegou, Sansão. Eu sei que você pegou, Sansão. Você foi falho. Mas Sansão, eu te perdoo. Aleluia. Eu te perdoo, Sansão. E a Bíblia nos diz que aconteceu o quê? Com Sansão, após se reconciliar com Cristo, ó, os cabelos do Sansão começaram a crescer. Os cabelos do Sansão começaram a crescer de novo. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós quebramos a aliança que nós fizemos com o Senhor. Sansão me quebrou uma aliança que ele tinha feito com o Senhor. Mas o Senhor restaurou a aliança que ele fez com o Senhor. Aleluia. O Senhor restaurou, fez o marido crescer de novo. O Espírito Santo estava voltando ali, assim com Sansão. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor quer restaurar a aliança que ele fez com você. Aleluia. O Senhor quer restaurar, receber o Espírito de Cristo dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes temos 10 anos de crente, 15 anos de crente, mas Senhor, eu não sou batizado do Espírito Santo. Mas Senhor, eu não sou usado. É porque você não quer, amado. Porque se você buscar, você vai achar. Você abrir, você bater, você vai abrir. O Senhor está pronto para lhe entregar a vitória. O Senhor está pronto para derramar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Basta você pedir ao Senhor. Os tempos de ruins virão, mas eles passarão. E você será glorificado em nome de Jesus. Porque tudo aquilo do crente é para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. 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 Coloca a mão no seu coração, vai fazer uma oração rápida. Bem, sente no coração, aleluia. Senhor, amantíssimo Deus, soberano Senhor Pai, te agradecemos ao Senhor por essa palavra, Senhor Pai, nesse lugar. Papai, não sei, Senhor Pai, não conheço o Senhor. Muitas vezes a vida, Senhor Pai, dos irmãos, dos amados que estão aqui, Senhor Pai, nessa noite. Mas, Senhor, tu conhece o íntimo. Tu conhece, Senhor Pai, o profundo. Tu conhece, Senhor Pai, quando eles estão, Senhor Pai, na sua casa, Senhor Pai, sozinho. Talvez
não pelo dia mal. Ó, Senhor, amado Deus e não, Pai. Eu quero profetizar agora, Senhor, Pai, como servo do Senhor. Ó, Pai, que esse dia mal, Senhor, Pai, acabe. Que esse dia mal, Senhor, Pai, venha passar, Senhor. E o tempo de vitória, Senhor, venha chegar sobre a sua do seu trono. Aleluia. Papai, entra, Senhor, Pai, na sua casa. Entra, meu Pai, na sua família. Entra, meu Pai, no seu emprego. Entra, meu Pai, no seu coração. Reviva, Senhor, o Espírito Santo. Aleluia. Canta a salvação. Reviva, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, Pai, no seu povo. Foi falado no Espírito Santo do Senhor. Reviva. Glória a Deus. É nova aliança, Pai, com o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.